Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de análise técnica de ações. A partir de agora estarei com vocês para desvendarmos aí os mistérios desses gráficos, do que os gráficos têm a nos apresentar, o que eles podem nos ensinar, de que maneira podemos utilizá-los no dia a dia para escolhermos as melhores oportunidades de compra de papéis dentro da Bolsa de Valores. Eu sou Silvio Paulo Hilgert, sou diretor acadêmico da XP Educação, estou aqui para falar com vocês sobre esse importante tema. Tenho uma longa experiência aí já dentro do mercado, mais de 20 anos de mercado financeiro, mercado de capitais, já 12 anos como instrutor de cursos e palestras dedicados à Bolsa de Valores, a finanças pessoais, a investimentos e também focado nesses eventos de análise técnica. Análise técnica é um assunto muito interessante, chama muita atenção de muitas pessoas. Certamente você também veio até nós e está assistindo esse curso aqui comigo por esse interesse, essa curiosidade, por essa atração que os gráficos têm para com as pessoas. E é um tema que realmente fascina e não é por nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, mais a gente conhece, mais a gente tem vontade de conhecer, de estudar, de interpretar, de saber o que acontece, de conseguir de fato entender os movimentos do mercado através dos gráficos. E a gente vai estudar nesse curso aqui várias ferramentas, nem todas, obviamente, existem inúmeras ferramentas de análise técnica, cada dia mais aparecem outras, mas nós vamos estudar aqui as principais, aquelas mais utilizadas, aquelas que de fato no dia a dia são simples, são fáceis, são práticas e que funcionam, que dão resultado nas operações dos nossos clientes, tá bom? Você recebeu aí uma apostila que contém todo o conteúdo que está também aqui na minha apresentação, tem uma apresentação em flash, eu vou passando todas as telas dessa apresentação, você pode ir acompanhando através da sua apostila toda a explicação, as explicações desse nosso conteúdo de análise técnica. Vou tentar fazer o mais prático possível, sempre utilizando exemplos, situações e tal. Temos alguns vídeos também que fazem parte desse conteúdo para que realmente o curso seja muito prático e que possa ser aplicado no dia a dia esse conhecimento que vocês vão adquirir nesse evento, tá bom? Então a gente vai aprender aqui como utilizar os gráficos realmente para obter sucesso dentro das operações da Bolsa de Valores. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho mais sobre a XP, a XP Investimentos, que é uma grande instituição financeira, a maior corretora independente do país hoje, o maior shopping center financeiro. A gente tem aí produtos dos mais diversos na nossa plataforma, claro, o mercado de ações, o mercado de bolsa é o mais importante, mas a gente tem produtos de renda fixa e tem os mais variados segmentos de investimentos. E através do nosso braço educacional, que eu represento aqui, a XP Educação, a gente já formou mais de 500 mil investidores nesses eventos. Bom, o que a gente vai falar então neste curso especificamente? Primeiro, eu vou fazer nessa primeira aula uma introdução à análise técnica, dando aí alguns conceitos importantes ligados a esse mercado. Na próxima aula falaremos sobre a teoria de Down. A teoria de Down é a mais importante teoria, é a base do que nós conhecemos hoje como sendo a nossa moderna análise técnica. Depois falaremos sobre os tipos de gráficos, gráfico de linha, de barras, de candles, sobre a periodicidade, qual é o melhor tempo gráfico a ser utilizado, sobre as escalas, escala log ou aritmética. Vamos falar sobre topos de fundos, sobre suportes e resistências, como identificar isso nos gráficos e como utilizar na prática, no dia a dia, essas figuras para fazer operações dentro do mercado. Teremos alguns vídeos, como eu falei, aqui tem um vídeo sobre rompimento de topo, Depois a gente vai falar sobre tendências, linhas de tendência, canais de preços, e aí tem o canal de alta, o canal de baixa. Vamos falar também sobre os gaps, Tem várias formas de gap, vários tipos e como a gente pode aproveitar esses gaps. Ilhas de reversão, padrões gráficos de reversão e padrões gráficos de continuação. São importantes padrões que veremos também. E aí tem uma série de aulas aí sobre candlestick. O que é o candlestick? É o estudo dos candles, do candelabro japonês. Então, dentro desse estudo dos candles, a gente vai ver várias figuras que podem ser utilizadas no dia a dia, como a gente vai falar, por exemplo, sobre o doji, vai falar sobre o harami, sobre o martelo, sobre a estrela cadente, enfim, sobre uma série de figuras que são identificadas nesses candles e como a gente pode operar essas figuras.
Depois entraremos no módulo de indicadores. A gente vai falar sobre a importância desses indicadores e como utilizá-los no dia a dia, né? As médias móveis. Depois falaremos sobre sequência de Fibonacci, sobre banda de Bollinger. Uma aula também sobre aspectos emocionais que são importantes, né? E gerenciamento de capital e controle das operações. Então, basicamente, esse é o escopo, esse é o conteúdo, é sobre isso que falaremos nestas próximas aulas que nós vamos apresentar aqui para vocês. Bom, então eu quero que vocês realmente aproveitem ao máximo esse nosso curso, né? Vocês receberam aí a apostila, como eu falei, com todo o material, com kit completo, né, de informações. Se não são clientes ainda da corretora, não possuem cadastro com a XP, fica aqui já desde agora o meu convite para se tornarem clientes, se tornarem investidores. Afinal de contas, também é uma forma de aprendizado. Você faz um cadastro gratuitamente e terá acesso a todas as ferramentas que eu vou mostrar aqui. Aliás, a minha aula sempre é baseada no gráfico do Home Broker. Home Broker, que é uma ferramenta simples que você tem acesso aí sendo cliente da corretora e onde todas essas figuras gráficas, todas essas operações que a gente vai mostrar aqui podem ser realizadas. Ok? Bom, vamos lá sobre a nossa introdução, então. Introdução à análise técnica. Primeiro conceito, o que vem a ser, afinal de contas, a análise técnica? Tá? Esse carinha aqui, John Murphy, deu uma definição muito legal que eu trouxe aqui para vocês. Ele fala o seguinte: análise técnica é o estudo dos preços, volumes e contratos em aberto no mercado, principalmente através do uso de gráficos, visando prever as tendências futuras dos preços. Ou seja, é um estudo onde nós utilizamos ferramentas técnicas, gráficos basicamente, mas outras ferramentas, né, como indicadores, osciladores, ferramentas criadas a partir da estatística, a partir da análise, do cálculo matemático e que são trazidas normalmente para dentro do gráfico. Tá? Então, a partir disso, nós vamos estudar a análise técnica. A análise técnica ela pressupõe que o gráfico ele traduz o sentimento dos participantes do mercado, ou seja, a partir de um simples gráfico você consegue entender o que o mercado está pensando, de que maneira o mercado deve agir daqui por diante, né? Sempre com base no passado, você tenta a partir daí projetar o futuro. Essa é a importância dos gráficos. Então são fórmulas matemáticas e cálculos estatísticos que fazem parte aí desse arsenal, que fazem com que a análise técnica seja tão confiável, que ela possa ser utilizada, né, desta maneira como é utilizada em grande escala hoje em dia no mercado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica dos mercados. A mídia em geral, né, e os analistas, eles buscam explicações. Por que um ativo está subindo, por que um ativo está caindo, as altas e as baixas, as quedas. Tá? Mas qual é, afinal de contas, o princípio básico dentro do mercado, dentro da movimentação que acontece? Por que acontecem esses altos e baixos? Veja, uma ação sobe simplesmente porque há investidores querendo comprá-la, porque tem pessoas dispostas a pagar um preço cada vez mais caro para adquirir esse papel. A procura. Tá? A base do mercado é a lei da oferta e da demanda, como acontece em qualquer outro mercado. Então, se algum ativo está sendo muito demandado, a tendência é que o preço dele suba. Se tem mais pessoas querendo comprar uma determinada ação do que pessoas querendo vender aquela mesma determinada ação, a tendência é que ela suba. A partir do momento que tiver mais pessoas interessadas na sua venda do que na sua compra, o papel vai cair. Então a lógica do mercado simplesmente é essa. Então as pessoas estão querendo se desfazer de posições que já têm no ativo, abrem uma posição de venda e forçam o preço do ativo no mercado. Tá? Nesse caso, para baixo. Agora, tem muitas pessoas interessadas em comprar um determinado ativo, elas vão até o mercado, abrem uma boleta de compra e começam a forçar o preço para cima. Então, quem tem um ativo para vender exige um preço cada vez maior para vendê-lo e quem está disposto a comprar se dispõe a pagar cada vez mais para ter aquele ativo na sua carteira. Tá? Então, essa é a lógica do mercado. Por que então as ações sobem e descem, afinal de contas? Como nós vimos, é pela lei da oferta e da demanda.
Ou seja, é uma reação emocional dos investidores às informações que eles extraem do mercado. Então, cada investidor tem determinadas informações, as notícias, os dados, né, o que a mídia vai publicando, o que a empresa vai divulgando de informações, as perspectivas sobre o mercado, sobre o cenário como um todo, vão fazendo com que as pessoas tomem essa decisão de comprar ou vender um determinado ativo. Então, expectativas versus as decisões de compra e venda. O que se espera, o que se imagina, quais são as expectativas. E muitas vezes quando sai uma notícia, sai uma informação sobre a empresa, a gente confirma ou não as expectativas. Um balanço, por exemplo. Sai um balanço da empresa. Esperava ser um lucro de sei lá quantos milhões. Não sai aquele lucro. Quer dizer, a expectativa do mercado é frustrada e a tendência, obviamente, que as pessoas que compraram as ações anteriormente com a expectativa que o lucro seria X e o lucro foi Y, obviamente que essas pessoas saem correndo para vender seus papéis. Então, a expectativa não se confirmou, a tendência é os papéis caírem. Mesmo que o resultado tenha sido bom. Imagine que este lucro que a empresa apresentou nesse balanço que ela está mostrando tenha sido um excelente resultado, um excelente lucro, tenha sido, sei lá, o melhor lucro da história dessa companhia. Agora, se o lucro esperado era maior, era melhor do que aquele, as ações vão cair. Agora, às vezes é o contrário, sai um balanço muito ruim, sai um balanço com prejuízos, por exemplo. Aí você olha outro dia, as ações sobem. Aí você diz, caramba, não estou entendendo esse mercado. Afinal de contas, o balanço é ruim, a empresa tem perdas e as ações sobem. O que acontece? Acontece que a expectativa do mercado já era ruim em relação àqueles dados. O mercado talvez esperava um balanço pior do que o que foi apresentado. Então, o resultado em si, o número que é apresentado, não é o mais importante. O mais importante é qual é a expectativa que o mercado tinha em relação àquele número, em relação àquele dado que foi apresentado. Tá? Sempre tem que pensar nisso. Então, estrategistas, analistas, operadores, eles sofrem essas pressões, né, de resultados e os investidores sofrem pressões com ações subindo ou caindo. A gente acaba sendo muito levado pela questão emocional. As ações estão subindo, a tendência é mais pessoas quererem comprá-las. E se elas já estão subindo e mais pessoas decidem comprá-las, elas vão subir mais. Se elas já estão caindo, qual é a tendência? Quem está comprado vai tentar se livrar, quer sair fora enquanto não cai mais. E nesse caso, obviamente, a tendência é caírem mais, porque aí vira força vendedora. Então tem um determinado momento em que acontece o efeito manada, né? Famoso efeito manada, que é uma reação emocional, onde você tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, quer dizer, quase todo mundo correndo para o mesmo lado, ou num outro momento todo mundo correndo para o outro lado, quer dizer, todo mundo querendo vender e ninguém querendo comprar o papel. Tá? Bom, uma ação, ela ter subido 10%, 15%, 20%, sei lá, isso não quer dizer que a empresa passou a vender 10% a mais, que ela passou a faturar 10% a mais, que ela conquistou 10% a mais de mercado, que ela conseguiu aumentar o seu lucro em 10%. Em absoluto. Uma movimentação, uma oscilação de 10% dentro de um mercado volátil como é a Bolsa de Valores, acontece rapidamente. E normalmente acontece baseado nessas expectativas que eu estou falando. Então aqui eu estou mostrando um gráfico, veja, só para a gente ter uma ideia, é um gráfico de Gol esse aqui, a título de exemplo. Veja que numa semana o papel sobe 10,6%, né? Noutra semana o papel cai 10,9%. Então, esse candle de alta aqui foi 10,6% de alta, né? E esse de baixa aqui foi 10,9%, ou seja, caiu mais do que tinha subido na semana anterior. Mudou tanta coisa assim dentro da empresa em tão pouco tempo? Numa semana? Não, mas a expectativa do mercado mudou em pouco tempo. Talvez por alguma informação, por algum dado, por alguma notícia, nesse caso, por exemplo, o Gol fortemente impactada pelo câmbio, sei lá, talvez o dólar subiu e aí na semana seguinte as ações despencaram. Talvez um resultado da empresa, talvez um resultado de um PIB, ou de uma pesquisa do IBGE, de algum dado de consumo, enfim, tudo isso impacta nesse tipo de empresa. Taxa de juros, inflação, dólar, enfim, são informações relevantes para esse tipo de negócio. Então uma oscilação de 10 para mais, 10 para menos é algo relativamente normal dentro de um mercado volátil como esse, onde a expectativa vai precificando
os ativos para mais ou para menos. Bom, as notícias são importantes, mas será que de fato elas importam? Tem gente que acha que notícia é tudo, né? Então nós vamos analisar as notícias versus os movimentos dos preços dos papéis. O que importa, na verdade, não é a notícia em si. Não é a notícia em si. O que importa é como o mercado reage àquela notícia. Como eu falei, se a notícia é de que a empresa teve um excelente balanço, mas o mercado reage negativamente àquela informação, as ações vão cair. A minha percepção de que aquele balanço foi excelente talvez não tenha sido a percepção do mercado como um todo. Os papéis são precificados pelo mercado. Vamos falar sobre a teoria de Down na próxima aula. A gente vê que Down já explicava isso, já falava isso lá atrás. O preço justo de um ativo, na visão dele, é o preço que o papel está nesse momento. Por quê? Porque tudo que havia para acrescentar no preço do papel já foi acrescentado e tudo que tinha para diminuir, para descontar, já foi descontado. O mercado desconta tudo. Tá? Então, o mercado ele reage a essas informações, a essas notícias. Às vezes a gente acha de uma maneira, às vezes a gente acha de outra. Então, o que na minha visão talvez tenha sido uma ótima notícia para a empresa, na visão da maioria dos analistas, dos investidores do mercado, talvez não foi. E nesse caso as ações caem. Tá? Então, um balanço ruim pode ser divulgado e o preço das ações sobe, como eu falei, ou um grande lucro pode ser exibido por uma empresa e o preço das ações sobe. Isso é bastante normal dentro do mercado. Agora, como concorrer com essas casas de análise que têm equipes que cobrem, enfim, essas empresas, esses setores que fazem análises, enfim, tudo mais, que têm informações bastante aprofundadas do mercado o tempo todo? Qual é a melhor maneira de concorrer com esses caras? É observando os gráficos. Por quê? Porque os gráficos vão refletir isso. Porque os gráficos vão mostrar o que esses caras estão pensando, qual é a análise que eles estão fazendo daquilo e de que maneira reagirão àquelas informações que estão sendo divulgadas. Então, esta é a melhor maneira do pequeno investidor se aproveitar disso, quer dizer, observando essas informações, vendo o que está acontecendo, vendo de que maneira essas instituições e essas pessoas que têm mais informação estão reagindo e de que maneira ele pode, o investidor, se aproveitar dessas informações. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho aqui, que é do analista Marcus Moore, que ele fala sobre as notícias versus movimento do mercado. Quer dizer, ele faz exatamente uma análise sobre o impacto dessas notícias e de que maneira realmente elas devem ser levadas em conta e até que ponto essas notícias são relevantes ou não para você enquanto investidor. Será que não é melhor observar o movimento do mercado do que tentar interpretar se essa notícia é boa ou não? Então vamos ver o que ele fala sobre esse assunto. O investidor sempre tenta buscar explicações para uma alta ou uma queda dos ativos. Pode ser um fato relevante, pode ser um boato, pode ser uma fusão, pode ser uma aquisição, pode ser até uma realização de lucros. O importante não é buscar explicações para o que está acontecendo com o ativo. O investidor que busca os gráficos para tentar operar, ele tem que se preparar para operar através daquela formação gráfica, através do que está acontecendo no gráfico. Por quê? Porque na maior parte do tempo, na esmagadora maior parte do tempo, está tudo precificado. Isso é até uma das teorias, um dos princípios da teoria de Down, que a gente vai ver mais para frente nesse curso. O investidor que quer investir baseado em notícias, esse está fadado ao fracasso. A não ser que você seja um investidor, um especulador de curtíssimo prazo, que se interesse por notícias muito atualizadas, muito frescas, que vão realmente refletir alguma movimentação naquele curtíssimo, naquele momento exatamente. Fora isso, eu aconselho realmente a não usar as notícias para operar. Então, como vimos o Marcus Moore falando aí, como essas notícias devem ser interpretadas e o cuidado que a gente deve ter na hora de levar essas informações em conta para fazermos as nossas escolhas. Quer dizer, talvez seja mais interessante, às vezes, aguardar um pouquinho mais, em vez de tomar imediatamente uma decisão de compra ou de venda, com base numa notícia que pode ser bombástica para o mercado. Talvez não ser
aí o boi de piranha nessa situação. Falando um pouquinho sobre análise fundamentalista versus análise técnica. Algumas percepções sobre as duas. Veja, uma diferença importante das duas grandes escolas, essas duas visões diferentes de análise de mercado, é que a análise fundamentalista ela estuda exatamente isso, a causa dos movimentos do mercado. Tá? Qual é a causa? Ou seja, por que a ação está subindo? Por que a ação está caindo? Qual o preço que essa ação deveria valer? A análise fundamentalista se preocupa com isso. A análise técnica ela estuda o efeito. Ela analisa através de gráficos, de indicadores, de osciladores, qual foi o efeito que aquela notícia trouxe para o mercado, para os investidores em geral. Tá? Então, a análise fundamentalista ela acompanha os dados de uma companhia, os dados do setor em que essa companhia está inserida, a economia do país como um todo, né? A economia mundial, obviamente, também impacta. Hoje em dia o mundo é globalizado. Tá? Para a partir daí estimar o que na análise fundamentalista se chama de preço justo de uma ação. Qual é o preço justo? Quer dizer, quanto uma ação deveria estar valendo neste momento? Esse é o preço justo. Não o preço que ela vale a valor patrimonial, nem o preço que ela vale a valor de mercado, ou seja, que ela está sendo negociada na bolsa. O preço que ela deveria estar sendo negociada na bolsa. Esse é o que na análise fundamentalista se chama de preço justo de um ativo. Tá? Então esse preço justo ele é analisado, ele é calculado levando-se em conta vários fatores. Né? Levando-se em conta os dados de balanço da empresa, de endividamento, de faturamento, de lucratividade, informações relacionadas a dados macroeconômicos, né, ligados à economia principalmente, como taxa de juros, como câmbio, como a inflação, como crescimento do PIB, como desemprego, como produção industrial, consumo das famílias, enfim, tudo isso entra nessa cesta, né, que vai fazer com que você consiga, de fato, sob a ótica fundamentalista, fazer uma análise do negócio em si, uma análise da empresa, da viabilidade, das perspectivas, né, e da expectativa que se tem sobre aquele negócio. Né, quais são as tendências futuras. Então, a análise técnica, ela acredita que as causas não são relevantes. O que está ocasionando a alta de uma ação é pouco importante, segundo a visão técnica. O que importa mesmo é que a ação está subindo. E se a ação está subindo, se uma ação está numa tendência de alta, vamos falar sobre tendências aqui ainda, eu preciso comprá-la. Se uma ação está numa tendência de baixa, eu vou sair fora, eu vou vendê-la. Então, é dentro desse cenário, dentro desse contexto, que a gente sempre vai fazer essa avaliação. Então, a análise técnica trabalha sempre com probabilidades. É muito importante a gente ter claro isso. Tá? Quando você compra um ativo, você acredita que há uma chance maior de um cenário Y acontecer do que um cenário X acontecer. Veja, isso não é uma certeza. Quando eu uso ferramentas técnicas, quando eu uso análise técnica para fazer esse estudo, eu jamais terei certeza de que vai subir, vai cair, não vai subir, não vai subir. Assim como a análise fundamentalista também não te dá essa certeza. Tá? A gente não trabalha com certezas, a gente trabalha com probabilidades, ou seja, há uma chance maior do papel voltar a subir depois de bater um suporte, por exemplo. Então eu compro na hora que ele chega no suporte. Há uma chance grande aí da ação cair quando ela chega numa resistência. Então eu vendo quando ela chega na resistência. Isso não quer dizer que ela nunca vai ultrapassar aquele suporte, aquela resistência. Tá? Em algum momento essas linhas serão rompidas. Tá? Então na próxima tela a gente tem um bom exemplo de que fundamentos são importantes, mas não são garantia de alta nos preços. Tá? Quer ver o exemplo? Olha o que a gente tem aqui. Petrobras. Com os fundamentos deteriorados atualmente em função de algumas políticas do governo, mas no passado, até o ano aí de 2008, ela vinha com bons fundamentos, vinha crescendo bem, né, tinha acabado de anunciar o pré-sal, enfim, toda aquele petróleo para ser explorado, havia uma expectativa extremamente favorável sobre a companhia, né, em termos de crescimento, em termos de futuro, de lucros, enfim, de resultados que viessem pela frente. Só que o que acabou acontecendo em 2008? Chegou a crise e as ações simplesmente despencaram.
Petrobras caiu nada mais, nada menos do que 66% naquele período, em questão de alguns meses. Tá? Pouco tempo. Por quê? Porque a empresa estava com os fundamentos ruins? Não, porque o cenário internacional ficou ruim, ficou adverso, né? Ficou extremamente, digamos assim, volátil. Criou-se uma aversão a risco, a investimentos de risco extremamente alta mundo afora, e a partir daí os investidores começaram a fugir dos investimentos de bolsa naquele momento, principalmente investidores estrangeiros que compram em grande volume esse tipo de ativo. Então veja que, apesar de ter tentado algumas reações ao longo do caminho, a ação de fato despencou muito, despencou com força durante esses meses aí do ano de 2008. Então foram 5 meses com queda de 66%. Não que os fundamentos não fossem bons, mas o cenário fez com que acontecesse isso. Agora, tem algumas pessoas que falam que, mas no longo prazo as ações são sempre um bom negócio. O tal do buy and hold, né? Buy and hold é comprar e esquecer, é comprar e deixar na carteira por longo prazo. Será que isso sempre dá lucro? Será que isso sempre é um bom negócio? Será que eu posso afirmar isso com tanta certeza e levar tão ao pé da letra? Então a gente tem que tomar todo cuidado, porque às vezes essa forma de expressar dá a impressão de que você compra um papel e esquece na carteira. Não, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala que no médio e longo prazo o mercado tende a dar resultado, é que não necessariamente você tenha que ficar com a mesma ação no longo prazo. Se você é um investidor de curto prazo, se você é um trader, por exemplo, que a gente fala, um cara que faz day trades, por exemplo, tá? Você pode, de repente, ter um lucro num dia, um prejuízo no outro, um lucro maior, menor, prejuízo maior, menor, enfim, você vai levando os trades ao longo do tempo. Alguns vão dar certo, outros vão dar errado, em alguns você vai ter lucros, em outros você vai ter perdas. O mais importante é que, no final das contas, você tenha mais ganhos do que perdas. Então, em alguns determinados períodos, você pode ter perdas. É isso que a gente fala que, no longo prazo, você vai ter resultados provavelmente confortáveis, provavelmente positivos. Veja, o Ibovespa em 71 iniciou um movimento de baixa e só voltou a atingir o mesmo patamar em 1985, ou seja, 14 anos depois. 14 anos. Haja persistência para aguentar 14 anos, né, com o mercado nessa situação. Esse gráfico que você está vendo na tela é da NET, tá? Na época chamava Globo Cabo, que aliás já fechou capital, não tem mais ações na bolsa, porque o senhor Carlos Slim, né, que hoje é dono da NET, que é um dos caras mais ricos do mundo, resolveu fechar o capital dessa companhia. Mas veja, o que eu estou mostrando aqui, que essa ação caiu mais de 90% lá no começo dos anos 2000. Tá? Lá no começo dos anos 2000. Até 2008, 2009, por aí foi anunciado o fechamento do capital, a ação não tinha mais voltado àquele patamar. Ou seja, mesmo aí praticamente 10 anos depois, quem tinha comprado a ação lá deixou na carteira, esperando, né, acreditando aí nessa expectativa de que mas vai subir uma hora dessas, e não subiu mais. Então a ação não chegou mais naquele patamar. Então o que a gente quer mostrar aqui e que vocês estejam convencidos e acreditem nisso, é preciso monitorar as posições, é preciso acompanhar cada uma das suas ações para saber se não é a hora de sair fora, né, em algum momento. Que talvez seja importante, seja necessário, mesmo que você não tenha grandes ganhos. E aí eu quero mostrar também, que a gente falando de longo prazo, de buy and hold, as grandes quedas do mercado. Veja, entre 95 e 2010, por exemplo, 2014, até ali a gente não teve outras quedas, mas eu estou mostrando aqui o que aconteceu nesse período, nós tivemos quedas significativas de 62%, de 67%, de 56% lá em 2001, 2002, de 60% que o índice Ibovespa caiu em 2008, que foi no meio daquela crise, naquele turbilhão. Tá? Veja que realmente cai com força. Mas o mercado continua para cima, veja, continua ascendente. Por mais que eventualmente caia, no longo prazo a tendência é de alta. Por quê? Porque as altas são maiores do que as quedas. Por mais que aquelas quedas lá aparecessem expressivas, veja, teve um momento de 560% de alta, depois veio a queda,
316% de alta, depois veio a queda, 712% de alta antes da queda de 2008 e 140% de alta entre 2008 e 2010. Tá? Então, é isso que a gente precisa levar em conta também. A tendência do mercado é para cima, as quedas acontecem, às vezes até são importantes, são necessárias para que os preços voltem a uma normalidade depois de subirem muito, mas no longo prazo o mercado vai corrigindo essas quedas com as altas que vão se intercalando. Tá ok? Análise técnica versus análise gráfica. Tem muitas pessoas que me perguntam, professor, mas qual é a diferença? Afinal de contas, é análise técnica ou é análise gráfica? É a mesma coisa? É diferente? Bom, a gente precisa pensar da seguinte maneira. Análise gráfica, como o nome já sugere, é o estudo do gráfico. São linhas traçadas sobre um gráfico. Então, ela não utiliza cálculos estatísticos, matemática e tal, tudo mais. Já a análise técnica ela é mais ampla, ela utiliza a estatística e matemática, né, e utiliza gráficos como um complemento dos seus estudos. Tá? Então, não é incorreto chamar a análise técnica de análise gráfica ou vice-versa, mas na prática, o que nós temos aqui? A análise técnica é o todo, é o macro, é tudo que envolve estudo de gráficos, de indicadores, de osciladores, de volumes, de estatísticas. E a análise gráfica é uma parte da análise técnica. A análise gráfica, na prática, é a parte da análise técnica que estuda, de fato, os gráficos, né, que utiliza essa ferramenta para realizar as suas análises e, a partir daí, indicar aos clientes, aos investidores, as tomadas de decisão sobre as suas posições, tanto de compra quanto de venda. Tá bom? Então, só para esclarecer também esse ponto aí no final desta nossa primeira aula. Tá bom? A primeira aula vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e espero contar com a audiência de vocês na próxima aula, onde nós já entraremos falando sobre teoria de Down, essa importante teoria sobre a análise técnica, que é a base da nossa moderna análise técnica que nós utilizamos hoje. Tá ok? Até mais!